Fala galera, beleza? Rodrigo Feijó aqui, estou com meu amigo Flávio e o futuro senador Laércio Oliveira. Como todos sabem, anunciamos que o Direita Sergipana vai apoiar o senador Laércio, porque é a melhor opção. Analisamos os outros candidatos e com certeza o senador Laércio é a melhor opção. Por conta disso, estamos aqui para bater um papo, para tirar dúvidas, porque muita gente tem muita dúvida, questionamentos, sai muita fake news e muita notícia distorcida. Então é importante esse bate-papo aqui para que a gente possa resolver essas questões. Temos que resolver todas essas questões aqui e mostrar para todos vocês que o senador é a melhor opção. Não é, Flávio? É isso aí. Esse é um Direitalks especial, né? Nós estamos parados por conta da campanha eleitoral no programa, mas voltamos para fazer essa entrevista para trazer também as dúvidas dos seguidores. Muita gente nos questiona nos grupos de WhatsApp, também pelo Instagram, muitas dúvidas relacionadas especialmente à eleição de senador, porque nós sabemos que para Bolsonaro é fundamental ter um senador alinhado, especialmente com as pautas do governo, que acho que é fundamental para os próximos 4 anos, para que o Brasil avance, para que as reformas que o governo precisa fazer avancem. Então nós estamos aqui para tirar essas dúvidas aqui com o candidato a senador Laércio Oliveira. Bom. Olá, senador. E aí, Rodrigo, tudo bem? Prazer muito grande, agradeço o privilégio de estar com você, com o Flávio aqui, participando desse momento tão especial. Vamos em frente, estou à disposição. Vamos conversar. Senador, eu quero que o senhor já comece... Vamos começar pelas polêmicas logo? Eu quero que primeiro o senador comece falando por que ele é a melhor opção no nosso cenário, porque ele é a melhor opção de voto, não voto útil, mas sim um voto de convicção. Eu queria que o senhor explicasse um pouco. E tente convencer ao nosso público, inclusive, em relação a isso, porque muita gente enxerga o senhor como voto útil apenas. Aí o senhor falar por que não seria apenas voto útil, seria o voto realmente convicto de que está realmente alinhado com as pautas de desenvolvimento do nosso país. Eu tenho dito a todos dos grupos que participam, das entrevistas que dou, que eu serei o melhor senador que Sergipe já teve em toda a sua história. A única promessa que eu faço às pessoas é essa. As demais coisas que me colocam na condição de candidato a Senado já foram conquistadas. Eu não preciso dizer aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Eu já fiz em todas as áreas que as pessoas buscaram informações, seja no exercício do mandato, 3 mandatos de deputado federal. Está aí, tudo posto. 3º melhor deputado federal do país, há 8 anos seguidos no ranking das 100 melhores cabeças do Congresso Nacional, projetos importantes, pautados, defendidos e aprovados, capacidade de gestão comprovada na presidência da FEComércio, do SESC e do SENAC, uma transformação, uma verdadeira revolução. Foi isso que eu fiz. Então, politicamente está comprovado, como empreendedor, todo Sergipe já conhece há quase 40 anos o que é que faço, e na condição de político também aí está tudo que foi feito durante esses 12 anos. Então, assim, eu não preciso provar nada, eu já provei. A única coisa que eu quero prometer a todos vocês é que eu serei o melhor senador que Sergipe já teve, porque carrego comigo a experiência de ter vivido esses 12 anos na Câmara dos Deputados e a certeza que tenho que quando chegar lá a partir de fevereiro, eu já sei o que vou fazer, eu já tenho convivência, eu já tenho costume da minha rotina lá na Câmara dos Deputados, que vai só ser estendida ao Congresso Nacional. Além de tudo, o país que nos espera, o Brasil que nos aguarda, é um Brasil muito melhor do que o Brasil de outrora. É um país que se desenvolveu, é um país que transformou e realizou muita coisa que, infelizmente, milhares de brasileiros não sabem em função de todo esse conflito que existe entre a comunicação e o governo central. O governo central fez muita coisa, realizou muito, transformou o Brasil para melhor, melhorou a vida das pessoas, cuidou da infraestrutura, para que tudo o que acontece em termos de desenvolvimento seja assim uma plataforma de acesso para a gente só efetivar. E eu tenho o privilégio de ter feito parte dessa construção. As 3 vezes, por exemplo, que o presidente Bolsonaro veio a Sergipe, eu fui convidado para vir com ele. Quem desembarcou em Sergipe com Bolsonaro a primeira vez enquanto presidente fui eu, para inaugurar a Celsi.
lá Na Barra. Lá na Barra. Então, assim, o que esse governo fez, está fazendo pelo nosso país, é diferente de tudo que aconteceu de outrora. E olha que eu não estou, não, Flávio, não estou entrando nem no contexto da corrupção, porque isso aí é um desmando. E todo o Brasil sabe, todo o país sabe. Então, assim, o que nós estamos vivendo hoje, e isso é o que me motiva demais a chegar no próximo ano na Câmara, no Senado Federal, como senador do Brasil, é exatamente a certeza de que o país vai continuar avançando e as reformas irão acontecer, todo o projeto de infraestrutura que está sendo desenhado será executado e as transformações são marcantes. Infelizmente, isso é o que eu lamento muito, infelizmente os brasileiros não sabem o que está acontecendo com o seu país, porque escondem essa informação. Mas no fundo, eu conheço o que está acontecendo com o meu país. E o que o meu país está passando é para um novo tempo, para viver um novo tempo, para mostrar às pessoas e aos brasileiros que é possível viver num país pujante, crescente, em franco desenvolvimento para ser uma potência mundial. Bom, excelente. O direito à sergipana, focamos muito na escolha para o Senado. Demoramos para decidir, porque a gente analisou, temos essa responsabilidade com os seguidores, e o nosso principal ponto foi analisar o trabalho, o serviço prestado para a sociedade. E de todos que estão aí, o senhor tem, o senhor é disparado o melhor. Os projetos, se a gente for falar do marco legal do gás aqui, que é algo que o sergipano não sabe, mas no futuro vai acontecer uma mudança muito grande no nosso estado devido a esse projeto que o senhor foi relator. Verdade. Então analisamos dessa forma, escolhemos, mas os nossos seguidores, eles são exigentes, eles fazem perguntas. Não é aquele eleitor que não... Ouve e aceita. Ouve e aceita ou pega o papelzinho no dia da eleição no chão lá e vota em qualquer um. Não. Os nossos eleitores, eles estudam, eles correm atrás. E a gente trabalha para poder trazer bons nomes para que eles também possam pesquisar. E duas perguntas que os eleitores fazem, que é em relação, a primeira, ao grupamento que o senhor faz parte, e a segunda, em relação à votação do caso Daniel Silveira. São duas perguntas recorrentes que é importante que a gente esclareça, é importante que a gente dê um ponto final nisso, porque os adversários tentam utilizar isso para minar a campanha. Não tem argumentos para falar do trabalho, então fala dessa situação. Então é importante que o senhor explique em relação ao voto, da situação do Daniel Silveira e da situação do grupamento que o senhor faz parte. E aí, complementando a pergunta, aquela Magda Bofato, que é também a deputada do PL de Goiás, ela chegou a falar sobre um acordo de bastidor para que o Daniel Silveira, que ele seria solto, isso, e por isso ela teria também, assim como o senhor, votado a favor da prisão do Daniel Silveira. Esse acordo de fato existiu? Veja, eu nunca ouvi falar dessa questão, desse acordo. Mas vamos lá, vamos começar com o Daniel Silveira, meu colega lá da Câmara, membro comigo da Comissão de Minas e Energia. Uma vez a gente estava conversando, no 7 de setembro, e eu fiz uma citação lá, que depois vocês publicaram na íntegra, e eu agradeço muito a fidelidade que vocês tiveram na publicação do texto da forma que a gente conversou, porque tem muita gente aí usando textos e distorcendo aquilo que de fato eu quis dizer. Vocês não, vocês foram na íntegra. Não é apenas um voto isolado, é o meu colega lá, como eu já falei aqui, convive comigo nas comissões. Mas eu entendi que naquele momento ele extrapolou os limites. Mas seria caso de prisão ou seria caso da punição dentro daquilo que a Câmara permite, que é a quebra de decoro, o processo dentro da própria Câmara dos Deputados? Não, eu acho que aí existe um extrapolar dos limites. Acho que não precisava tanto assim. Eu não reconheço dessa forma. Aí eu acho que a gente já parte para uma área que é uma área extremamente delicada dentro dos poderes do nosso país. A gente tem um problema a enfrentar, que é o problema do ativismo STF. judicial. Acho que isso tem extrapolado todos os limites. A gente vai precisar enfrentar isso a partir do próximo ano. Eu serei um dos membros do Senado Federal que iria enfrentar essa situação,
porque da forma que está, eu acho que quem perde é o nosso país, e a gente não pode estar refém de uma situação como essa. Então, o caso do Daniel Silveira é isso. Com referência ao governo, a política ela se instala de várias formas. Eu tenho uma vocação política alinhada com o desenvolvimento do meu país e do meu estado. Eu sou grupo, eu faço parte de um grupo político e que queira ou não, aceite ou não, com erros e acertos, mas o nosso estado de Sergipe é um estado muito melhor pelas ações empreendidas pelo agrupamento que eu represento. E eu não escondo isso de ninguém, jamais esconderei. O que nós estamos fazendo enquanto governo de estado, enquanto grupo político, nós estamos fazendo a coisa certa em favor de todos os sergipanos. O que nós combinamos dentro do nosso agrupamento é que é o seguinte: vamos cuidar do nosso estado. Ninguém vai federalizar o processo eleitoral, porque dentro do nosso agrupamento, cada um representa uma tendência. Então, nós temos colegas lá alinhados com o presidente Ciro Gomes, nós temos colegas lá alinhados com outros presidentes, e tem o meu alinhamento, que é muito claro dentro do grupo, reconhecido pelo grupo todo. O meu alinhamento é com o presidente Bolsonaro, o governo que faço parte. Ora essa, eu fui para dentro do Palácio do Planalto discutir com a executiva do governo, com a Secretaria de Relações Parlamentares, discutir a relatoria do projeto da Lei do Gás. A Lei do Gás é um dos pilares do presidente Bolsonaro. É uma das pautas mais importantes que foi preciso enfrentar, e eu fui o nome escolhido para fazer essa relatoria. Passei quase um ano discutindo isso para entregar ao país uma transformação profunda nessa política de óleo e gás no país. Então, assim, eu tenho relacionamento profundo dentro do governo e sou reconhecido por isso. Então, isso não afasta de mim de jeito nenhum a interpretação que algumas pessoas entregam. Eu disse, poxa, como é que você é da base do governo estadual, mas o governo estadual trabalha em função ou pede voto para um outro candidato, senão o nosso candidato. É o que foi combinado. Cada um cuida do seu espaço. O dia que o presidente mandar um recado para cá, dizer que vem para Sergipe fazer o comício, todos vão assistir o palanque que eu vou montar. No caso, o grupamento ele funciona como um partido político, onde cada um tem a sua independência e o foco é só o Estado. A gente pensa Sergipe, todo mundo junto, e nacionalmente cada um busca o seu espaço dentro do alinhamento que cada um construiu. E todos respeitam esse espaço. Eu acho isso saudável. Isso é uma política. Melhor seria se todos estivessem engajados num mesmo ambiente. Claro que seria. Mas a política não se instala assim. A política é uma construção, é uma arquitetura que a cada dia você vai moldando ela para chegar no objetivo que você quer. Então, o modelo que nós encontramos foi esse. E vocês sabem a luta que foi travada para chegar onde eu cheguei até aqui. Os enfrentamentos que eu precisei fazer desde o começo. A única coisa, a certeza que eu tinha é que eu não seria mais candidato a deputado federal. Eu faria uma disputa majoritária. E procurei construir o meu espaço para chegar nesse momento como nós chegamos até aqui, e aqui estamos. E eu estou muito feliz com isso. Agora, assim, objetivamente, eu tenho muita clareza das minhas atitudes, do meu comportamento, e não escondo ele de ninguém, e converso com as pessoas e explico às pessoas. Então, algumas atitudes do STF sou contra. O agrupamento político que faço parte, estou dentro dele, participo dele para poder influenciar, porque todo mundo sabe, influencio para onde? Para o lado que eu estou. E o lado que eu estou, todo mundo sabe. Então, eu não sou aqui. Não, aqui eu sou assim, em Brasília eu sou diferente. Não, eu venho de Brasília para cá. Eu venho de um alinhamento construído no Palácio do Planalto e trago ele para cá. Aí está gravado na história de Sergipe a relação com todos os ministros de Bolsonaro que desembarcaram aqui no nosso estado, trazendo investimentos,
trazendo programas que melhoram a vida das pessoas. E todos eles foram recepcionados pelo governo do Estado. Quem era a interlocução? Quem é a interlocução principal entre o governo do Estado e o governo central? É eu, o deputado Laércio Oliveira. Aliás, o único sou eu, não existe outro. Não existe outro. Então, assim, isso é muito claro, isso não precisa nas aparições nas 3 aparições com o presidente. A linha foi exatamente essa. Lá estou eu, chegando com o presidente e quase sempre voltando com o presidente para Brasília. E outra coisa, além de tudo, o bem-querer do presidente pelo nosso Estado. Foi assim na Barra dos Coqueiros, como quando ele fez aquele pouso que ninguém sabe onde ele vai pousar. Foi assim como ele fez em Capela. Uma revolução na cidade. Então, se apregoa muita coisa, que o nosso Estado é um Estado de esquerda. Tem os seus limites. Eu vivo esse Estado todo, caminho agora no processo eleitoral, mas quando o presidente Bolsonaro desembarcou em Capela, aquela cidade virou, assim, uma revolução, porque todo mundo queria chegar perto do presidente. E outra coisa que pouca gente sabe, eu sei porque eu convivo de alguns momentos mais intimistas assim, é ele sozinho, não avisa ninguém. Ninguém sabe. O núcleo duro dele sabe, ele desce da aeronave e vai caminhar sozinho na cidade para encontrar as pessoas. O que os brasileiros querem é exatamente um presidente assim. Então, senador, vai fazer uma pergunta? Eu tenho uma curiosidade e uma pergunta. Aí se cabe você complementar. A primeira curiosidade, estando no Senado, qual será o seu primeiro projeto? Né? Tem lá uma reforma tributária parada, que é muito importante. E a segunda foi baseada até na resposta que o senhor deu em relação a Daniel Silveira. Na sua concepção, houve um extrapolamento da parte dele. Mas estando no Senado, os eleitores bolsonaristas, o que mais revolta eles hoje é o extrapolamento do STF. Não é uma brincadeira. Não é besteira uma pessoa ser presa, ter sua dignidade ceifada ali por conta de um capricho de um indivíduo que se coloca como o Supremo. Então o eleitorado ele quer uma resposta, por causa que somos todos democratas. Por isso queremos um Senado. Se não fôssemos democratas, queremos derrubar tudo, mas não é o que queremos. Queremos o quê? Senadores ativos que dêem uma resposta. Acreditamos no senhor, votamos no senhor e agora queremos a resposta. Eu quero saber qual é a sua visão, como é que vai ser a sua ação, a ação do senhor estando senador, referente a esses abusos. Qual é o senhor vai responder os anseios da população? Porque é muito frustrante a gente todo dia ver no jornal um Supremo que se comporta como mais uma casa política, que não é o caso. Não era pra ser. As próprias declarações dos ministros, né, um deles falando que foi o Toffoli, né, que o Supremo hoje é o poder moderador. O Brasil não tem poder moderador. Então, eu acho que isso já mostra que existe, de fato... O pior foi o daqui, o senhor Aires Brito, que disse que o Supremo é Supremo porque o nome é Supremo. Então, imagine, veja, um homem que tem que ter um saber jurídico para ser ministro, fala um negócio desse. Veja como nós estamos. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Qual vai ser a sua postura, seu plano de ação? Vai representar esse anseio? E o Senado é o local onde pode existir essa volta ao equilíbrio, né? Porque é o poder que pode realmente colocar um freio de arrumação no Supremo Tribunal Federal. É fácil responder essa pergunta de vocês. Primeiro, eu serei o senador de todos os sergipanos. Eu serei o senador de todos os brasileiros. E todos os brasileiros esperam de mim atitudes claras e corretas e atitudes constitucionais, como eu já fiz até os dias de hoje, nos 12 anos que passei na Câmara dos Deputados. A quebra do regimento ou a quebra dos preceitos constitucionais vão aterrissar no Senado e terá o mesmo tratamento, seja lá quem for, seja senador, seja deputado, seja ministro, seja ministro do próprio STF ou ministro do Poder Executivo. Aquilo que couber ao Senado Federal, o Senado Federal precisará se posicionar e eu serei um agente, um dos para fazer cumprir aquilo que a Constituição determina. Ministro do Supremo Tribunal Federal não pode exceder aos seus limites
em favor de um princípio, de um conceito, daquilo que acha. A mesma regra que se aplica aos deputados. E ao presidente e a todos os poderes. A mesma regra que se aplica ao presidente da República. Então, extrapolar limites a isso se chama desobediência. Quem desobedece precisa responder pela desobediência que cometeu. O meu papel lá, sabe, será um papel de exatamente estar perfilado dentro da proteção desses princípios e desses valores. Eu encaro isso, sinceramente, para vocês, com muita naturalidade. Quantos e quantos embates eu já tive na Câmara dos Deputados. Você votou a favor do impeachment de Dilma. Pois é, olha, o meu partido todo fechado, votando Contra o impeachment, no caso? contra o impeachment. Não, naquele momento era sobre Michel Temer. Michel Temer. Era Michel Temer, que a votação da gente iria fazer com que o presidente fosse denunciado ao STF ou não. E No aí, caso do Joesley. no caso Joesley. Aí o partido falou com todo mundo vai votar para absolver o presidente. E eu disse ao líder do governo na época e ao presidente e ao líder do meu partido, disse, não contem comigo com esse voto. Eu fazia parte da CCJ à época. Eu disse, eu não posso esconder as irregularidades, as supostas irregularidades detrás do meu voto, porque os brasileiros estão olhando para essa casa aqui e querem entender qual é o posicionamento dos seus representantes. Eu acredito na absolvição do presidente Temer, acredito, mas ele não tem que convencer a mim, ele vai ter que convencer a um órgão maior. Por quê? Porque ele extrapolou os limites regimentais ou que cabe a um presidente seguir. Ou seja, ele feriu o regimento. Se ele feriu o regimento, ele vai ter que responder a uma instância maior. Então, eu não posso esconder o presidente detrás do meu voto. Por mais respeito que eu tenha, por mais consideração que eu tenha, mas o meu papel não é esse. Então, assim, é a mesma regra que eu aplico para todo mundo, seja para o presidente da República à época, seja para o Daniel Silveira, meu colega, ou seja para o ministro do STF. Extrapolou, desobedeceu, vai ter que responder a alguém. E se chegar ao Senado, que é a casa que analisa isso, nós vamos dar o direito de resposta a todo mundo, o direito de defesa a todo mundo, e nós sabemos o que faremos. Sim, vamos falar um pouco agora também, acho que sobre o Estado. O senhor tem se colocado na sua campanha como o senador do emprego, não é isso? E a Sergipe ela é o estado que tem o quarto maior índice de desemprego do país, né, atualmente. Né? Como é que o senhor enxerga a postura, o que o governo deve adotar aqui no estado e também o senhor, como senador, o que é que o senhor poderá fazer para tirar Sergipe dessa lista, né, de estar entre os principais estados do país com maior índice de desemprego do nosso país? E aproveitando em relação à pandemia, muitos seguidores também questionam a sua postura em relação à pandemia. Quero que o senhor explique para as pessoas como é que foi a sua postura em relação àquela política do fica em casa, que a economia a gente vê depois, que prejudicou, gerando desemprego também aqui em nosso estado. Primeiro com referência ao desemprego, depois da pandemia. Com referência ao desemprego, o que nos conforta é que esse número já foi pior. A Fafem não existe mais, o que existe é a Unigel hoje, e entre a Unigel e o seu entorno são 2.000 empregos recuperados. Eu sou senador do emprego. Eu que ajudei a criar esse ambiente ali no entorno daquela fábrica. Aquela região é uma região que resgatou o legítimo direito da carteira assinada de poder continuar trabalhando e produzindo. Fora isso, a gente tem avançado em outras áreas extremamente importantes. As misturadoras se beneficiaram com isso. A perspectiva da própria Celsi, que no seu entorno gravita muita coisa, promovendo geração de emprego. O campo,
que precisa ser incrementado essas políticas de incentivo ao campo, ao agronegócio, porque nós nos tornamos um celeiro do Nordeste também, com referência ao grão, a pecuária, dessa produção extraordinária de leite lá naquela região do Médio e Alto Sertão de Sergipe, que promove geração de emprego na sua intensidade, a cultura da cana de açúcar, nas safras que tem promovido geração de emprego fortemente, e a atuação do governo do Estado nesse programa de incentivo que o governo faz para atrair empresas, para trazer empresas para o nosso Estado, e a consequência desse programa de incentivo, da qual tem a participação do deputado Laércio Oliveira também, é exatamente um polo calçadista que começa a se formar aqui no nosso estado. Se você vai em Frei Paulo e visita a DOC, você vê lá uma indústria que produz todos os dias, pasme os senhores e quem está assistindo com a gente, 19 mil pares de sapatos por dia. É um negócio assim extraordinário, mão de obra extremamente qualificada, os empreendedores estão extremamente satisfeitos por estarem aqui em Sergipe, é tanto que nós estamos reativando uma planta que está paralisada no município de Nossa Senhora de Lourdes, que vai promover geração de emprego para aquela região. A gente está trabalhando também para uma planta que está paralisada em Ribeirópolis, para levar também geração de emprego para aquele lugar. Então, assim, é um olhar muito diferente para o nosso estado. E eu estou falando para você na realidade que nós vivemos hoje. Então, nós somos o quarto hoje que nós estamos em um processo de recuperação. Esse cenário era muito pior há alguns anos atrás, mas ele será zerado nos próximos 4 anos, daqui para frente, em função da segunda redenção que o nosso estado vai viver, que é exatamente a redenção com essas riquezas que foram descobertas e que já estão em processos de exploração, que é exatamente o petróleo e o gás a 80 quilômetros da nossa costa. Então, esse é um cenário muito, muito otimista, e eu defendo ele e trabalho nesse sentido para promover a melhor política social que existe, como eu já falei, que é a política da geração de emprego. É por isso que eu sou conhecido como senador de emprego, homem do emprego, não só como um empreendedor, mas, acima de tudo, olhando as oportunidades e a vocação do meu estado e de cada região do meu estado para fazer exatamente essa melhor política, que qualquer pesquisa que você busque qualitativa, o indicativo número 1 de todos é exatamente a geração de emprego. Então, esse é um cenário. Com referência ao período da pandemia, que foi um trauma para todo mundo, os estabelecimentos não precisavam estar fechados todos. Antes da dor, a gente precisa, ao encontrar, tudo na vida é uma questão de equilíbrio, sabe? Existia, sim, alternativas para a economia andar lado a lado com a pandemia. Quem estava envolvido com o comércio, por exemplo, com a indústria, com os serviços, sabia exatamente o que precisava fazer para proteger a si e as pessoas que estão no seu entorno, que trabalham no seu entorno. Formas e modelos de se fazer isso sempre existiram, sabe? Mas, assim, blackout em tudo, fecha tudo, sabe? Essa não foi a solução mais inteligente. Se a gente tivesse exercitado mais, talvez a gente tivesse encontrado outra solução. Coube ao governo central, ao governo do presidente Bolsonaro, fazer todas as ações necessárias, e precisa se fazer justiça, porque o governo central não se furtou a isso, buscou todos os recursos necessários para proteger as empresas, proteger os trabalhadores e, acima de tudo, proteger a sociedade. Não teve país nesse mundo que produziu mais, que comprou mais vacina do que o Brasil, sabe? Mas era um momento novo, eu reconheço, era um momento diferente, era um momento de desespero. De repente a gente estava num ambiente com 4 ou 5 pessoas e no outro dia a gente sentia a falta de uma pessoa nossa.
e aí a pessoa ia para o hospital naquele desespero, disse, poxa, se não tiver um respirador, como é que a pessoa, será que vai sobreviver, será que não vai ter, será que vai ficar com a gente, será que vai falecer? E a gente ficava nesse emaranhado, nessa angústia, nesse sofrimento, mas a economia foi muito impactada. Felizmente, a gente vive um tempo de recuperação, que eu pessoalmente acho que hoje está muito lenta essa recuperação, a gente já podia estar muito mais avançados em termos da produção dos insumos necessários para a gente recuperar o tempo perdido em todas as áreas da indústria, mas a gente sente ainda a falta de muita coisa. Por exemplo, a construção civil. A construção civil não retomou o seu momento. As cerâmicas não produzem como produziam anteriormente. Isso tudo é reflexo de tudo aquilo que a gente viveu. Essa retomada precisa ser mais célere. Mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta, mano? Não, acho que essas perguntas aqui sanaram as principais dúvidas, né, que os nossos seguidores especialmente trazem para questionado para a gente, e agora a gente fez diretamente essas perguntas para o senhor, né, e também acho que a gente pede para que o senhor fale com a perspectiva, né, de como seria o seu mandato em relação ao estado de Sergipe. Tem muita coisa aqui no nosso estado, o senhor falou da questão do emprego e tal, mas tem outro setor que eu acho que é importantíssimo, que é a questão da infraestrutura, que o nosso estado está carecendo muito de uma melhoria, né? A gente está vendo que graças a Deus e ao presidente Bolsonaro, a BR-101 aqui vai terminar a duplicação do que vem finalmente depois de 20 anos. Mas nós temos a duplicação da 235, nós temos obras de infraestrutura que são necessárias para que o Estado possa realmente ter um caminho mais promissor, né? Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor pode ajudar nessa questão, tendo mandato de senador? Bom, vou falar, aí é a minha praia, né? Aí é o que eu tenho dito em alguns programas, que eu sei falar em geração de emprego, em desenvolvimento, em infraestrutura, deixa comigo que isso aí eu sei como fazer. É claro que eu tenho assim a fotografia do meu estado futuro, como eu sonho com aquele campo de Carmópolis, por exemplo, totalmente recuperado, a Carmo Energy, que traz uma tecnologia extraordinária para Poços Maduros, trazer de volta a produção, não como ela nasceu. Ali é um campo, ainda é o maior campo onshore do Brasil, a Carmópolis, ali é da década de 60. A maior descoberta da Petrobras em terra é exatamente ali. E vem uma empresa que tem a tecnologia para tratar campos maduros, para melhorar a produtividade, que hoje é de 8 mil barris por dia, pode passar a produzir 20 mil barris por dia. Isso eu estudo, eu procuro entender, eu quero ser o senador, mas assim, eu sou o senador de Sergipe. Mas eu sei Sergipe o que é e o que precisa e como eu faço e como senador, o que é que eu posso fazer para melhorar o meu estado. Eu sei como fazer. Então, coloco um exemplo aqui daquele campo de Carmópolis. O gás, essa redenção que a gente passa a viver com 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Tem muita gente aí falando de gás, não sabe nem o que está falando, não sabe o que representa isso. Então, eu fui o relator, eu que aprovei a lei, eu que comemorei junto com o presidente Bolsonaro, junto com o ministro, o maravilhoso ministro Bento Albuquerque. Foi uma luta conjunta minha e dele para entregar ao país um projeto revolucionário que para Sergipe é uma redenção. Mas quando o projeto foi aprovado, Flávio, ficou assim uma preocupação minha para pensar o seguinte: e o que é que eu faço com 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia? Quando aquela perfuração alcançar a reserva e o gás começar a jorrar, eu não posso queimar o gás. E eu não quero fazer como outros estados brasileiros fazem, que é reinjetar o gás. É um processo, primeiro, caro e que não traz resultado nenhum para o meu país, para o meu estado, especialmente nesse caso. Eu não quero viver esse modelo que se aplica hoje. Porque ele só será riqueza para os sergipanos se ele jorrar e vier para a nossa costa e a gente oferecer ele a quem precisar de gás para melhorar a produção industrial do nosso país. Antes de aprovar a lei do gás, eu me reuni com centenas de industriais. E a máxima que a indústria prega é a seguinte:
a indústria vai aonde o gás está. O gás está aqui em Sergipe. Então eu preciso rasgar esse estado em vários eixos, sabe? Para fazer com que o gás chegue na indústria sergipana e, consequentemente, na indústria nacional. A indústria brasileira olha para Sergipe, os investidores internacionais de gás, que trabalham com gás, olham para Sergipe numa perspectiva muito positiva. Ter chancelado Sergipe como a estrela do gás do Brasil não é por acaso não é um projeto de marketing não, é uma realidade que o nosso Estado enfrenta. E é interessante a Lei do Gás que ela mostra que o senhor relatando a Lei do Gás, o senhor foi de encontro ao seu grupamento. Porque, se eu me recordo muito bem, o grupamento não queria que isso acontecesse. Teve votação contrária de pessoas que faziam parte do grupamento em relação para manter o monopólio do gás aqui, para que fosse... Quando foi pro Senado, não tenha dúvida. Quando foi para o Senado mesmo, ela foi desfigurada. Não tenha dúvida. Você lembrou bem, eu não queria nem entrar nessa seara, mas eu enfrentei, inclusive, os amigos enrustidos, né? Mas eu precisei romper isso, que quando ela chegou no Senado, ela foi totalmente desconstruída. Quando voltou para a Câmara, eu disse, vou enfrentar de novo. Mas assim, o que é que vai acontecer daqui a 4 anos? A gente vai ter que ter indústrias instaladas aqui no nosso estado para que esse gás possa ser utilizado. Nós temos produção de gás para abastecer o Nordeste inteiro. Veja que maravilha do mundo, né? Deus foi tão generoso com a gente que proporcionou isso. Então, assim que o presidente sancionou a lei, podem pesquisar, sabe? Quem fala de gás sou eu, porque eu entendo do assunto. Eu estudei o assunto e eu trabalhei mais de 6 meses no assunto. Então, assim, a política depois que a lei foi aprovada e sancionada pelo presidente, pesquisem, ela foi regulamentada em tempo recorde. Era um dos pilares do governo Bolsonaro. Então, estou me lembrando aqui, Flávio, do assunto que você me falou, que você comentou aqui sobre a BR-101. A BR-101, governos passados aí, governos corruptos, passaram 16 anos e não fizeram nada pela BR-101, sabe? Ou fizeram esse retalho aí que o litoral sul, o lado sul do estado é refém ainda de projeto para fazer. Daquilo que foi feito saindo da região sul, de Estância até Propriar, o que está sendo feito nos últimos 3 anos, governos anteriores não fizeram em 16, sabe? Aí se queixar, não, a BR-101 que não apronta. Vamos ver quem fez. Então, esse é um outro ponto. Mas, voltando à Lei do Gás rapidamente, quando a gente sancionou, o presidente sancionou e a lei foi regulamentada, o trabalho seguinte que eu comecei a pensar é o seguinte: eu faço o quê com os 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia? Eu preciso andar o Brasil, né? Setor ceramista, o setor de vidros do Brasil, são grandes consumidores de gás. Eu preciso dizer a eles que o melhor lugar para eles colocarem as plantas deles é aqui em Sergipe, porque eu tenho gás em abundância. Visitar o setor cimenteiro, nós temos a 2ª maior planta de cimento da Votorantim do Brasil é em Sergipe. 3 fornos. Produzem cimento aqui em Sergipe. Só que o combustível que move esses fornos chama-se clink, que é um derivado de petróleo. Eu precisei chegar na indústria cimenteira e disse, vamos conversar aqui um negócio? E se você transformar isso aí, em vez de ser clink, porque não bota gás, é mais barato. O seu cimento vai ser mais barato, você vai vender ao consumidor, você passa a ter preço mais competitivo. O investidor pode não fazer, mas pelo menos eu provoco ele a reflexão. Isso é pensar Sergipe, sabe? Isso é buscar alternativas para a gente criar aqui um parque industrial extremamente competitivo, que vai produzir os seus insumos, os seus produtos da mesma maneira que sempre fez, só que tem o seguinte, olhando para o consumidor final.
Porque muita gente diz, essa conversa de gás, de petróleo, de gás, isso é coisa para a indústria, não é coisa para mim. Eu sou um assalariado, sustento a minha família, o gás não tem nada a ver comigo, é um ledo engano, tem sim. O gás vai baratear o preço do açúcar que você compra no supermercado. Porque se o gás é um dos principais insumos da indústria nacional hoje. Os preços dos produtos que a gente compra na prateleira quando vai para o supermercado, o custo do gás está embutido ali. E se o custo do gás for alto, o seu produto é alto. O maior exemplo disso agora é a Europa, né? Que está sofrendo com a falta justamente do gás. Exatamente. Então, assim, veja que uma coisa está totalmente... O mundo da economia é assim, né? Tudo está interligado uma coisa com a outra. E o que eu persigo num exercício do meu mandato de deputado federal é olhar para esse ambiente e entender de que forma eu posso contribuir para que a vida do sergipano, do brasileiro, seja uma vida melhor, menos difícil do que aquilo que ele enfrenta hoje. E são essas políticas, essas ações, política na veia, política de verdade, política séria, é que vai proporcionar esses momentos para a sociedade como um todo. Acho que para finalizar, né, só deixar para o senhor falar suas considerações em relação às considerações finais e também uma mensagem para o sergipano, né, um ponto que eu acho que é importantíssimo da campanha de Bolsonaro é que ele trouxe à tona o debate sobre a liberdade. E o senhor foi contra, né, a lei da censura, que é aquele PL 2630 do senador Alessandro Vieira. E eu queria, esse é um ponto que a gente destaca, né, até para os nossos seguidores, e queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para o nosso público, né, os nossos seguidores de direita, relacionado também à questão de alinhamento com esses valores que o presidente também defende, né, a defesa da vida, defesa da família e da liberdade. Bom, vamos deixar as outras coisas para outro assunto, né, para outra pauta, né, outro dia, em outro momento, de repente em outro ambiente. Precisamos falar muito das relações trabalhistas, da modernização das relações trabalhistas no Brasil. Sim. Precisamos falar de outra redenção importante no nosso Estado, que é a Política Nacional de Fertilizantes. Sergipe está no eixo. Precisamos falar da 235, aquilo que eu tenho conversado com o ex-ministro hoje, candidato em São Paulo, Tarcísio, sobre a duplicação da 235, diferente do que muita gente propaga aí como uma verdade que não é uma verdade. Se você quiser falar, pode falar. Pode falar, precisamos falar. Seu horário que eu tem a agenda precisamos falar sobre o porto de Sergipe, que é um gargalo enorme para promover o desenvolvimento do nosso Estado. Acabamos de perder uma indústria importante do mundo para o nosso Estado, porque a gente não tem uma logística perfeita, mas nós estamos avançando nesse sentido para promover esse momento novo para o nosso Estado. Mas assim, as minhas considerações finais é de agradecer por esse privilégio de estar diante de dois sergipanos, dois brasileiros, duas pessoas que estão no mesmo... Eu sou baiano, não, mas eu sou pernambucano, mas eu sou sergibucano. Então você é um baiano sergipano. Então eu estou nós estamos dentro desse princípio de acreditar no nosso país acima de qualquer coisa, de celebrar o Brasil que nós vivemos hoje, um Brasil pujante, crescente de princípios e de valores, alicerçado na família, na liberdade de cada um, no patriotismo que a gente precisa ter e exercitar cada dia das nossas vidas. É esse o país que eu quero para mim, é esse o Brasil que eu desejo para os meus netos, é esse o Brasil que eu quero viver. E para que eu viva esse Brasil que eu acredito, eu preciso, como cidadão, como político, como senador que serei, ser motivo de orgulho para todos aqueles que acreditam no trabalho que faço. Então, essa é a esperança que me move, essa é a fé que me motiva a avançar cada vez mais para ser o melhor senador de Sergipe. Vamos em frente. Bom, então vamos finalizar esse bate-papo aqui, conversamos com o senador. Senador, foi uma satisfação conversar com o senhor, esclarecer tudo. Prazer grande, tá? meu. Espero que você tenha prestado atenção em tudo. Analise o trabalho do senador Laércio Oliveira, observe que ele é a melhor opção que nós temos, tá? Observem todos os outros candidatos que estão aí, observe o trabalho, o passado, você vai analisar
e vai votar nesse homem. Então, fechado, né? Fechado. Deixa eu colar aqui. Mais uma vez, Valeu. muito obrigado. Obrigado. Flávio, meu irmão. obrigado. Valeu. Flávio. Obrigado, senador. Obrigado, meu mais uma irmão. vez. Prazer ver vocês. Valeu, gente. Tchau. Deus abençoe a todos.